Hoje vamos conhecer a inspiração e o legado de Santo Afonso Maria de Ligório, fundador dos Missionários Redentoristas. E para essa conversa recebemos o missionário redentorista e prefeito de igreja do Santuário Nacional de Aparecida, o padre Jorge Américo, aqui presente, habitado, e o vocacionado que está fazendo o seu caminho de discernimento vocacional, me fugiu o nome dele. César, perdão. Bem-vindos entre nós, é uma alegria tê-los aqui. Bom dia, Letícia. Bom dia, Diácono Pablo. É uma honra estar aqui. Maravilha. Bom dia, Letícia. Bom dia, Diácono. Bom dia também a todos os devotos de Nossa Senhora que nos acompanham através do programa Família dos Devotos. É uma alegria ter vocês aqui. E para a gente começar, conta para nós, Padre Jorge, quem foi Santo Afonso Maria de Ligório e qual o seu contato, a sua experiência pessoal com Santo Afonso? Conta para nós. Santo Afonso foi um apaixonado por Deus, um apaixonado pelas coisas de Deus e um advogado brilhante, como nós sabemos, e a história isso nos conta. Ele foi também o fundador da nossa congregação, os Missionários Redentoristas. E a primeira imagem, quando nós falamos da figura de Santo Afonso, a primeira imagem que nos vem é a imagem de um redentorista, o primeiro que nós conhecemos. E foi aqui no Santuário de Aparecida, quando eu vim aqui pela primeira vez em 11 de outubro de 2007, que eu conheci um missionário redentorista e ele estava vestido como nós estamos e a sua maneira de comunicar, a sua maneira de se expressar, de se dirigir aos devotos, me chamou muita atenção. Então busquei conhecer mais um pouco a fundo da vida, da missão, do carisma, da espiritualidade redentorista e não tem como não se encantar por ela. E como que o carisma redentorista reflete o coração e a espiritualidade de Santo Afonso? Bom, o carisma redentorista, a gente tem uma grande diferença entre carisma e espiritualidade, É sempre bom a gente diferenciar, embora elas estejam interligadas. O carisma, a gente pode dizer que é aquilo que nós fazemos. E o que nós, redentoristas, fazemos? Continuamos nos passos do Redentor. E a espiritualidade redentorista é o que, por que nós fazemos isso? Seria talvez a pergunta que identificaria a espiritualidade redentorista. Porque olhando para a vida do próprio Jesus, nós queremos ser seus continuadores. E a missão redentorista, ela torna acessível esta misericórdia infinita, abundante de Deus, nosso Redentor, para todos aqueles que precisam, sobretudo para os mais pobres e os mais abandonados. É trazer as pessoas para o Redentor e levar o Redentor através da nossa vida, do nosso testemunho às pessoas. Eu queria que o César falasse um pouquinho o que motivou, o que instigou você a entrar no seminário, a de repente percorrer esses passos de Santo Afonso. Bom, então, no começo deste ano eu entrei numa escola nova, no Milênio, e eu não tinha assim tantos amigos, sabe? E eu decidi socializar um pouco e lá tinha alguns seminaristas aqui mesmo do Seminário Santo Afonso. Então eu decidi me socializar um pouco mais e eles decidiram fazer este convite para mim, de um encontro vocacional que ia ter em fevereiro. Aí eu pensei, bom, não custa tentar, vou dar uma chance, Aí eu decidi dar uma chance e eu gostei, sabe? É muito bom esse ensinamento que eles dão de discernimento da vocação, da vida redentorista. Então eu achei muito interessante. Tanto que até um seminarista também me deu um livro de Santo Afonso, Prática de Amor a Jesus Cristo. Aí eu decidi ler e gostei, me interessei pela vida missionária, redentorista. Então acho que foi por este caminho que eu acabei entrando assim e tendo este interesse. E você é daqui, Sim, sou daqui, sou vizinho daqui. Vizinho, do seminário, Não é isso? Agora conta para nós um pouquinho, César, como que o exemplo de Santo Afonso, já que você teve um contato com a sua obra, toca no coração dos jovens,
né? Contar um pouquinho até da sua experiência, como Santo Afonso te tocou, ele chegou até você. Conta para nós. Bom, então Santo Afonso, o que eu entendo dele é que ele era um jovem advogado muito inteligente e bem prestigiado. Ele tinha muito conhecimento e sempre ganhava os casos. Mas ele, mesmo assim, mesmo tendo todo esse prestígio, ele ainda sentia esse vazio, essa falta de propósito. E ele significa essa busca por sentido e propósito. Eu também acredito que ele significa essa mudança de sair da zona de conforto, já que Santo Afonso ele decidiu largar toda a sua vida de prestígio, de advogado, para ajudar os mais pobres e injustiçados. Então ele decidiu criar a Congregação Redentorista e decidiu adaptar, porque ele era um teólogo, né? E lá tinha um vocabulário muito rico e nem todo mundo tinha acesso a esse vocabulário. Então Santo Afonso decidiu adaptar isso, sabe? E ele foi assim um símbolo de justiça para os mais injustiçados e pobres. Aprendeu muito bem, né? Olha só, viu? Que aula! O senhor acha que, de repente, é isso que toca os jovens, né, nessa caminhada de Santo Afonso? Eu percebo que, para a juventude, aquilo que é mais desafiador é mais atraente, né? Então, assim, nós vivemos num mundo em que os valores, ainda que estejam um pouco confusos, invertidos, né? O jovem vê, talvez ali na figura de Santo Afonso, um homem de equilíbrio e ao mesmo tempo que é capaz de responder com inteligência a esses apelos que o jovem procura. Na teologia moral, Santo Afonso desenvolve a teoria do equiprobabilismo, né? Ele diz assim, olha, nem tanto ao laxismo, né? Mas nem tanto ao rigorismo. É preciso achar um caminho virtuoso, um caminho médio, uma via média que seja capaz de dar equilíbrio, né? A gente não pode ser tendencioso nem para um lado nem para o outro, mas que a gente saiba aproveitar o que é bom de um lado, o que é bom de outro e assim formar também o nosso caráter moral, né? Talvez isso deve atrair também os jovens, né? Que se sentem responsáveis, né, para dar uma resposta ao mundo e às suas inquietações e angústias. Muito bacana. E a gente tem aqui para ilustrar essa presença de Santo Afonso, Maria de Ligório, entre os jovens, a gente tem 2 depoimentos de jovens da Jumire, que é justamente a Juventude Missionária Redentorista dos Jovens, a Deisiane Andrade de Souza, que é lá de Coronel Fabriciano, em Minas, e a Yasmin Rodrigues, de Pirapora do Bom Jesus, aqui no interior de São Paulo. Vamos conferir? Vamos. Oi, pessoal, eu sou a Deisiane, faço parte da Jumire, Juventude Missionária Redentorista, na coordenação da província Nossa Senhora Aparecida. A primeira oportunidade que eu tive de conhecer os redentoristas, né, apesar de ser inserida numa comunidade redentorista, foi as Santas Missões Populares, que teve uma oportunidade única para mim, de aprofundar mais sobre a espiritualidade, conhecer a vida dos santos, principalmente Santo Afonso, né? E foi um missionário que teve outra cabeça, né? Uma cabeça bem à frente do seu tempo, né? De ter esse método de evangelização, de missionariedade das pessoas mais abandonadas. Olá, você que nos acompanha pela TV Aparecida no programa Família dos Devotos. Eu sou Yasmin, atuo aqui no Santuário do Senhor Bom Jesus de Pirapora, em Pirapora do Bom Jesus. Eu conheci o carisma redentorista ainda na minha infância, nas visitas que fazia ao Santuário Nacional de Aparecida acompanhada dos meus avós. A partir de 2018, pela graça de Deus, os missionários redentoristas assumiram os cuidados com o santuário e a partir daí pude vivenciar e beber da fonte da espiritualidade afonciana. Santo Afonso é um exemplo muito forte da minha caminhada cristã, principalmente pelo seu amor ao Santíssimo Sacramento e à Virgem Maria, e também pela missão de levar o Evangelho aos mais pobres e marginalizados. Que Santo Afonso interceda sempre pelos missionários redentoristas continuadores de sua missão na Terra. Muito bem, que maravilha ouvir o testemunho dos nossos jovens nesse contato com a nossa espiritualidade redentorista. Agora, Padre Jorge, o senhor que é um missionário redentorista, conta para nós quais são os principais desafios e alegrias da missão redentorista no hoje da nossa história. Bom, nós estamos
Alguns dizem numa época de mudança, outros dizem numa mudança de época, né? Os desafios são muitos, né? Nós estamos vivendo num tempo marcado pela indiferença, também pela falta de sentido para a vida, falta de tempo, as pessoas não têm mais tempo, as relações estão sendo enfraquecidas, né? E a nossa Constituição Redentorista número 20, ela reza que nós somos chamados a ir às realidades mais difíceis, que ninguém quer ir, né? Então, onde os desafios são maiores, onde os lugares, as pessoas são esquecidas, ali deve haver um missionário redentorista. E claro, dentro destes tantos desafios, né, nós encontramos também as alegrias, né, que marcam toda a nossa história. Eu acho que a primeira e mais fundamental de todas elas, sem dúvida alguma, é ver o Evangelho transformando vidas, né? E esse Evangelho que transforma vidas, a gente vai encontrando nas comunidades fervorosas, né? Nós temos, agora nós ouvimos, né, o testemunho de 2 membros da Jumire. Alguns dos nossos jovens da Jumire estão lá no Jubileu dos Jovens em Roma, né, foram para Roma. Então, isso tudo se torna um motivo de muita alegria e de esperança para a nossa missão. Os jovens descobrindo a vocação, né, desde cedo, né, 16 anos de idade. Né, eu entrei para o seminário com 14, o diácono com 15 anos de idade. Então, assim, são muitos os... né? Nem tínhamos barba. Então, são muitas as alegrias, né? E o desafio qual é? Né? O desafio dentro dessa alegria é aquilo que reza as nossas constituições, né? É com simplicidade de vida e palavra você atingir o coração dessas pessoas, né? E a gente vai descobrindo formas ao longo do caminho. Não existe uma fórmula mágica, não existe um plano assertivo, mas a gente vai ali sentindo e adentrando a história do outro, né? Os meios de comunicação estão aí, né? Hoje o mundo está interligado, conectado, e a gente vai marcando presença também por estes meios, evangelizando também por essas plataformas, né? Ainda que às vezes a gente não tenha muita habilidade, né, como o diácono Pablo, né, que é diretor aí do portal A12 junto com o irmão Orlando, mas a gente vai, dentro da medida do possível, né, espalhando essa esperança, espalhando essa alegria, né, de anunciar e continuar, né, os passos do Redentor. Segui-lo é muito pouco, né? Seguir a gente pode ir ou não, pode completar o caminho ou não, mas continuar é a certeza e a esperança de que nós vamos até o fim. Perfeito, muito obrigada, Padre, pela sua participação. César também, boa caminhada aí. Perseverança. Perseverança. Amém. Por favor, deixa só para a gente encerrar um convite para quem não está nos assistindo, de repente entrar nessa caminhada vocacional, quem sabe aí ser um missionário redentorista. E vale a pena, né, a gente gastar a vida pela copiosa redenção, né? Vale a pena seguir a Jesus mais de perto. E o nosso convite é para você, jovem, né? Você, rapaz aí que está nos acompanhando, você que está aí acompanhando e conhece algum jovem como este aqui, ó, que você possa pedir para ele, o jovem está todo conectado, entrar no nosso portal a12.com/vocacional, conhecer um pouquinho da nossa história, da nossa vida e venha ser feliz, venha ser missionário redentorista. César? Acho que o Padre Jorge já disse tudo e, de fato, quem tiver interessado pode acessar o a12.com/vocacional e se sentir esse chamado de Deus no coração, siga em frente que vai dar tudo certo. Vale a pena. Vale a pena. E vocação acertada, vida feliz. Venha ser feliz aí como o Padre Jorge, como o César. Olha que beleza. Essa alegria toda que irradia do nosso coração. Muito obrigada, sejam sempre bem-vindos aqui à nossa família. Obrigado. Eu que agradeço.